Parabenizar o pastor Marcos, que está nos ajudando nesse processo. Parabéns, pastor, por estar formando essas pessoas conosco. E as milhares que virão pela frente, né? Está pronto? Está cheio de saúde e vigor? Amém. Vamos assistir esse próximo vídeo, que é a nossa próxima série, que começa na semana que vem. Então prepare, já pega o cartãozinho que está na sua cadeira e leve, convide o máximo de amigos, porque é específico, evangelístico, a nossa próxima série. Por quê? É uma pergunta simples, sem resposta simples. Porque agora? Por que isso? Porque eu? Deus está aqui? Está escutando? Ele me ama? Como podemos saber? Já passei por tempos escuros. Eu quero ter fé, mas ainda me pergunto: por quê? Recentemente, alguns estudos e pesquisas científicas têm demonstrado que pessoas que praticam a espiritualidade de alguma forma, ela tem maior resiliência e ela tem uma menor incidência de doenças crônicas. Quando eu li isso nesses artigos, eu achei interessante, eu comecei a me aprofundar e eu descobri que nessas pesquisas, elas revelaram que essas experiências espirituais intensas que as pessoas tinham, poderiam ativar regiões no cérebro muito específicas, e levavam eles a terem uma sensação de êxtase e conexão com algo muito maior. Em momentos de meditação, por exemplo, como a Bíblia, e um momento de adoração e oração, essas pesquisas dizem que todos os dias, quando você faz esses momentos de oração e meditação, podem alterar, escute, a estrutura e a função do seu cérebro. E essas descobertas recentes na área da neurociência revelaram que a espiritualidade pode ter um efeito poderoso sobre o seu cérebro e sobre o seu corpo físico. E essa mesma ciência, ela mostrou que as moléculas do nosso corpo, a estrutura cerebral, os neurônios, ela é alterada, trazendo inclusive saúde para o corpo físico, simplesmente por causa do efeito que eles não sabem explicar, que acontece, mas eu sei o efeito e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Nós vamos explorar como o nosso cérebro, ele desempenha um papel fundamental nessa conexão nossa com Deus. E nós podemos ter acesso a esses benefícios como paz, como cura divina, como tantas outras coisas, sabedoria e tantas outras coisas. Por isso que o título da mensagem de hoje, você que está anotando, anote, para finalizar essa série, é a Arca da Aliança, a chave para a conexão divina em nós. Amado e querido Espírito Santo, seja muito bem-vindo entre nós. Sinta-se à vontade. Nós estamos tão felizes hoje de receber a Tua palavra e formarmos essas pessoas. Nós estamos empolgados com aquilo que o Senhor está fazendo. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. E que, Espírito Santo, o Senhor possa trazer luz à Tua palavra. Para que possamos não só compreender racionalmente, mas possamos experimentar no nosso corpo físico a Tua presença. Sem precedentes. Oramos assim como igreja, e quem está em casa nesse momento, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Abra o seu aplicativo, na versão da Bíblia que você mais gostar, ou você pode acompanhar conosco na projeção, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, que diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, ele obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Vamos ler essa última parte que Jesus está falando, meu Pai o amará, vamos lá, para frente? 1, 2, 3.
meu Pai o amará, nós viremos a Ele. Nós já sabemos que Jesus estava falando de uma habitação específica, de um lugar. O nosso corpo físico, assim como ele era a morada do Pai, ele está dizendo, olha, vocês quando creem em mim e obedecem os meus mandamentos, guarda a minha palavra e obedece, vocês não só serão amados pelo meu Pai, mas nós viremos e faremos de vocês a nossa habitação. Isso nós já sabemos de forma clara. Então, se você está assistindo pela primeira vez uma dessas mensagens, você pode pegar toda a série e você vai entender de forma mais profunda. Nós aprendemos que o tabernáculo era uma figura, uma sombra do que viria a ser no futuro. E nós fomos caminhando etapa por etapa e chegamos ao Santo dos Santos, onde tem a Arca da Aliança, onde fica a peça mais cobiçada e desejada do Antigo Testamento. Agora eu quero que vocês deem uma olhada nessas duas imagens. Primeiro, na formação do tabernáculo. Dá uma olhada nessa imagem. O jeito que ele é composto, nós temos o altar do sacrifício, nós temos a bacia, que o sacerdote tinha que passar. Depois ele entrava, tinha a mesa dos pães da proposição, tinha um candelabro, o altar do incenso e a arca da aliança. Ou seja, todos eles compostos em formato da cruz. Agora olha essa próxima imagem, nós tínhamos o acampamento, Deus fala assim, olha, eu quero habitar no meio do meu povo, ok? E vocês vão estabelecer as tendas de vocês em volta do tabernáculo, mas não era simplesmente para eles colocarem, armarem a barraca deles em qualquer lugar, não, tinha uma coordenação, e eles eram responsáveis para cada tribo, juntava 3 tribos e uma era líder, e tinha uma bandeira que representava esse povo, olha como que eles eram organizados. Então nós tínhamos aí essa quantidade de pessoas formando o quê? Uma cruz. E é interessante que eles representavam, cada um representava uma imagem. Um representava a imagem de um rosto de um homem, o outro representava o rosto de uma águia, o outro representava uma bandeira de um boi, e assim por diante. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E o que isso significa? Mas o que mais me fascina na história do cristianismo é o que está representado no tabernáculo. Como eu já disse para vocês, existia uma ordem para ser formado e montado o exército em volta do tabernáculo. E aí é interessante porque quando Deus fala para montar o tabernáculo, como que era que deveria ser montado? Primeiro, a começar da arca. Coloque a arca, cubra a arca, depois você vai e coloca a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, o candelabro, depois você vai para a bacia, depois você vai para o altar do incenso. Perceba, onde Deus habitava? Na arca, em cima da arca, era isso que ele queria entender. E quando eu digo isso, olha que interessante, o movimento do sacerdote era do altar do sacrifício para o santo lugar. E o movimento para montar o tabernáculo era da arca da aliança para o altar do sacrifício. Primeira coisa, como é que monta o tabernáculo? Movimento da graça. Deus alcançando o homem. É o movimento de Deus fazendo para se alcançar no homem no altar do sacrifício. E quando o homem vem ao contrário, ele vem se aproximando da arca, é o quê? Aquele que se aproxima do Pai. Aquele que se aproxima do Pai, o Pai também se aproxima dele e o torna conhecido. E esse é o movimento da graça. O que ele fez comigo e com você? Quando nós conhecemos Jesus, ele veio ao nosso encontro. O Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado. Nós um dia tomamos uma decisão, onde nós começamos o processo de fazer essa transição toda no tabernáculo e vivermos uma íntima comunhão com Deus. Ok? Então, se o homem quiser encontrar a Deus, ele precisa primeiro passar pelo altar do sacrifício, que é onde ele se encontra com Jesus, e também ele precisa morrer todo dia, fazer uma escolha consciente e uma entrega voluntária, para que ele possa no processo conhecer a Deus. E isso só me mostra o amor de Deus, que vai além da nossa compreensão a tal ponto que não importa a condição e nem quão obscuro possa ser o estado do ser humano, por meio de Jesus nós podemos ser restaurados e nos tornamos a habitação de Deus. Agora a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o que era a arca
da aliança. E eu quero agora chamar a sua atenção e preste muita atenção, você que está online, digite aqui nos comentários de onde você é, sabe, fala, eu estou aqui, pastor, digite aí que eu quero saber se você está conectado comigo. Agora preste atenção, o que era essa arca? Preste atenção porque é um assunto complexo, mas nós precisamos entender porque nós vamos descrever aqui à luz da palavra de Deus os querubins, ok? Vamos lá, a arca da aliança ela era uma peça cobiçada porque eles sabiam que onde estava aquela arca, ali estava Yahvé, estava a presença de Deus. Temos caso, por exemplo, como de Obed-edom, que teve a arca por 3 meses em sua casa, e o rei ficou sabendo que todas as propriedades de Obed-edom prosperou, porque a arca de Deus estava lá. Onde está a presença de Deus? Tudo prospera, tudo vai bem, tudo avança, tudo conquista, porque quando você cuida do que é mais importante, as outras coisas são afetadas. Esses dias, alguém estava conversando comigo e falou assim, pastor, que interessante, a gente começa a buscar a Deus, a gente começa a ler a palavra, a gente começa a fazer o devocional, cara, é impressionante como tudo se ajusta na nossa vida. E eu, como sempre eu digo, quando você se ajusta com Deus, todas as outras coisas, todas as áreas da sua vida são alinhadas com o reino de Deus, e como é no reino de Deus, começa a se estabelecer na sua vida. Amém? Então se a sua vida está uma bagunça, uma desordem em alguma área, seja na área da saúde, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja dos relacionamentos, você precisa colocar Deus como prioridade, e o resto se ajusta. Agora veja, os povos inimigos também sabiam disso, que onde estava a arca, ali estava a presença de Deus. E também ela era o quê? Alvo também da cobiça deles, porque eles sabiam, se nós conquistarmos, saquearmos eles, roubarmos essa arca deles, é símbolo de poder e conquista, ou seja, nós somos melhores do que eles, porque além de nós saquearmos, ganharmos deles na batalha, nós roubamos o bem mais precioso que dava poder, provisão, proteção, provisão para eles e saúde para eles. Olha só o que eles tinham na cabeça. E quando isso acontecia, eles celebravam dias e dias de festas. E uma vez, nós temos uma história, que aí deixa para um outro dia, que eles roubaram a arca e levaram e colocaram diante de um deus chamado Dagon. E de repente, no meio da madrugada, eles estavam festejando, descobriram, ouviram um barulho e foram lá, olharam. O Dagon tinha sido quebrado ao meio, estava caído de frente para a arca. E aí colocaram, arrumaram ele de novo, ergueram ele de novo. Depois ouviram outro barulho. O que aconteceu? A cabeça do Dagon estava quebrada, caída diante da arca de novo. Não tem o que fazer, quando Deus está no lugar, até mesmo aquilo que é morto, tem que se curvar diante dele. Uou, isso não é incrível? E aí, você tem outras histórias que são incríveis, mas vamos lá. Mas qual era o formato da arca? Ela era uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro puro, com querubins esculpidos nas 2 extremidades da tampa. Ok? Então tinha um de um lado, outro do outro, formava uma só peça. Preste atenção nesses detalhes. E essa peça de madeira revestida de ouro, talvez foi a peça mais importante do Antigo Testamento. Foi a única peça que habitou em 3 tabernáculos diferentes. E depois ela desapareceu na história. Ninguém mais sabia onde ela estava. A arca, ela representava o trono de Deus na terra. O ponto de contato entre Deus e o ser humano. Era um ponto de conexão entre os dois. E a arca representava a presença de Deus no meio do povo, onde ele estava. Onde ela estava, Deus estava. Então a arca, ela era o local onde Moisés ouvia a voz de Deus, onde o sacerdote recebia o perdão do pecado do povo, ok? Porque o sacerdote ia representando o povo diante da arca, ok? Interessante, se a arca ela fosse removida do tabernáculo, nenhum outro dos elementos tinha tanto valor, porque o que dava valor a todo o tabernáculo era justamente essa arca, essa peça de ouro ali. Agora, a segunda coisa importante, o que você precisa saber, o que ela representa. O que seriam esses querubins sobre o topo da arca? O que ela representa em nosso corpo? Nós vamos observar mais a fundo. E eles ficavam um de frente para o outro. Olha que interessante que esses querubins deveriam... Eu vou precisar de 2 voluntários aqui. 2 voluntários subam aqui para mim no palco. Esses 2 querubins, eles ficavam um de frente para o outro. E eles 2 formavam uma só peça. Olha que interessante, o rosto voltado para a tampa. Detalhe, os seus olhos ficavam de frente um para o outro e o rosto deles olhando para a tampa do propiciatório, ok? Só falta mais um. Rapaz, esse aqui é forte. Ele vale por 2, mas preciso de mais um. Tem que ser um mais ou menos do mesmo tamanho, viu? Para dar certo aqui no exemplo. Rapaz, vai ser difícil achar alguém do mesmo tamanho. Vai ter que ser eu e você, porque eu sou eu e você do mesmo tamanho. Brincadeira. A primeira vez que ele vai usar ele, já faço essa piada com ele. Olha isso que interessante.
O rosto deles ficava voltado para a tampa do propiciatório. Preste atenção nesse detalhe, gente. Propiciatório, ok? Era isso. Êxodo capítulo 25, versículo 19 ao 20, diz assim, ó. Faça um querubim numa extremidade e um na segunda na outra, formando uma só peça com a tampa. Ok? Vamos lá, eles vão representar o querubim. Fica aqui. Isso. E você aqui, muito bom. Um olhando para o outro, entendeu? Meio assim para baixo, assim, isso. Muito bom, mas olhando um para o outro, não é só para baixo não. Aí, ou seja, e eles têm que se formar, os dois, um olhando para o outro, para a tampa, e eles formam uma só peça. Olha que interessante. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima. Passaram antitranspirante, né? Nas extremidades, estendida para cima, cobrindo com elas a tampa, que eles ficarão de frente um para o outro com o rosto voltado para a tampa. Ou seja, exato, entendeu? Toca na mão dele, isso. Aí, não vai cair de unção aí não, isso. Que aí daqui a pouco já começa a receber, né? O que acontece? Presta atenção, é exatamente isso que estava acontecendo. Mas olha um detalhe. Aqui em cima da tampa, entre os dois querubins, o próprio Deus se manifestava, igual está na imagem ali, ó. Deus se manifestava aqui, no meio dos dois, em cima da tampa do propiciatório. Era ali que manifestava a glória de Deus, a fumaça inundava, o fogo da glória de Deus descia e pairava entre os dois, aqui no meio, e daqui Deus falava com Moisés ou com o sacerdote. Olha que interessante. Agora, eu quero que você vá comigo, agora pode soltar aí a mão do outro, que já vocês vão voltar aí. Agora vamos ver um outro exemplo de Ezequiel. Um profeta, ele tem uma visão dos querubins, ok? E as pessoas quando leem Ezequiel, eles não entendem muito bem. Poxa, uma roda de fogo, cheio de olhos, e que rodava para lá e rodava para cá, e era 4 asas e 10 asas, e não sei o que, batia as asas, ouvia barulho, não sei das quantas, a pessoa fala assim, muda isso aqui, eu vou pular isso aqui que eu não entendo nada. Não é assim que você faz? Você dá risada porque você fez isso. Eu sei, mas eu vou te ajudar a entender isso aqui. Olha só, Ezequiel 1, versículo 8 ao 9. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. O que ele estava querendo dizer? Coloque as mãos lá, os dois. Nós vamos andar juntos agora, sem vocês mudarem a posição, entendeu? Vem para cá agora os dois, vem aqui, isso, assim, isso, ó. Era assim, conforme eles andavam, eles ficavam assim, não vai cair, hein? Quem está entendendo? Ou seja, se de repente, como eles estavam, como eles se moviam, eles não deixavam de encostar as suas asas umas nas outras, sem se conectar, e também não tiravam o rosto um dos outros. Não é simplesmente virava o braço aqui, e virava para cá, e vamos lá, junto, não. Entendeu? Então vamos lá, já volto aqui. Olha o que diz Ezequiel, versículo 1, 2, 11 e 12. Assim eram os seus rostos, como? Suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha 2 asas que se encostavam uma na outra do ser vivente, de um lado e do outro. As 2 asas que cobriam seus corpos, cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando eles se moviam. Novamente ele está dizendo o quê? Eles tinham 4 asas, então agora você imagina que outra asa neles, e outra asa nele. Essa asa aqui fazia o quê? Essa asa cobria eles por cima, essa outra asa cobria eles, o rosto e eles. E a asa dele também cobria para cá. Entenderam? Quem está entendendo? Então, em cima e embaixo, conectados, os dois, e nunca eles olhavam para o outro lado. Eles sempre estavam olhando um para o outro. E olha o que acontece. Conforme eles se moviam de acordo com o espírito que estava nele, governando eles. Presta atenção nisso, ok? O que representa... Muito obrigado. Pode descer. O que representa esses querubins? Olha o que parece para vocês essa imagem. Mostra a imagem para mim. Perceba ali os 2 hemisférios do cérebro. São 2 hemisférios. Um do lado para o outro e um de frente para o outro, conectado o tempo todo, formando uma só peça. Preste atenção. Ezequiel 1:10, olha o que diz. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão. Lembra das bandeiras? Rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. 2 coisas podem estar acontecendo aqui. Ou o profeta estava vendo uma estrutura de 2 cérebros humanos, então por isso que ele está falando 4, ok?
Ou ele está vendo as 4 facetas do cérebro, como é enxergado. Por exemplo, o rosto de homem ele pode ser representado como córtex cerebral, que com as suas funções cognitivas superiores. Rosto de leão, que representa o lóbulo frontal com as suas funções executivas e controle motor. O rosto de boi, que representa o lobo parietal, responsável pela integração sensorial e percepção espacial. Rosto de águia, que representa 2 funções, o lobo occipital e o lobo temporal, que um representa responsável pelo processo visual e o outro que está envolvido no processo auditivo, memória, processamento emocional e reconhecimento facial. Algumas coisas eles poderiam estar enxergando. Agora veja que interessante. Então, olha o desenho dessas tribos que você está vendo aí. Essas 4 figuras representavam as 4 frentes da tribo que formava essa cruz. Agora interessante, essas imagens é atribuída aos 4 evangelhos. Ok? Os 4 evangelhos também são tidos também como face de homem, face de boi, face de águia e assim por diante. Agora vamos em um texto de Ezequiel, capítulo 1, versículo 13 ao 14. Vai falar assim, esse pastor está ficando doido. Pois é. Vamos lá, versículo 13 e 14. Olha o que diz. Os seres viventes pareciam o quê? Carvão aceso, eram como tochas, o fogo ia de um lado para o outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas, os seres viventes iam e vinham como relâmpagos, o movimento deles era rápido, pode estar representando aí as nossas sinapses, ou um átomo. Você já viu a imagem de um átomo? Se você ler o texto depois, ele vai ver que tinha rodas que interligavam eles, uma na outra, igual um átomo. Agora vamos continuar. E aí isso me chama a atenção, Ezequiel capítulo 1, versículo 22 e 23. Acima das cabeças, vamos ler juntos esse texto? Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma reluzente como gelo, impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia as 2 asas ao que lhe estava mais próximo e com outras 2 cobria o corpo. Preste atenção. Então eles estavam aqui, uma tocando na outra, a outra cobrindo o corpo e cobrindo o rosto, se conectando em uma só peça. Em cima deles tinha uma abóboda transparente, e o termo aí é raquiá no hebraico, que diz superfície estendida, expansão sólida, firmamento, como uma base, como um suporte que segura esses 2 querubins. Agora dê uma olhada nessa imagem. Uma abóboda por cima deles, que segura um firmamento. Ou seja, onde está a arca? Aqui dentro. Lembra que Jesus fala, o reino que vocês estão buscando está dentro de vocês. Agora olha que interessante, a imagem da arca, o cérebro e o risco por cima, forma exatamente a cabeça de um ser humano. Agora olha o mais impressionante, Ezequiel capítulo 1, versículo 25, 26 e 28. Então, onde que Deus falava? No meio dos querubins, certo? Olha esse texto. Então veio uma voz, de onde? De cima da abóboda, sobre... Enquanto eles ficavam de asas fechadas, acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Tal como a aparência de um arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. E quando eu a vi, qual foi a minha reação? Prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Quando Deus fala, é impossível você ficar de pé. Tem alguém me entendendo? Eu não sei te falar agora com precisão qual lugar específico da nossa cabeça, até porque a ciência está avançando nesse ritmo, ok? Falar o lugar específico, mas existe alguns que dizem que a glândula pineal seria um ponto de conexão com o mundo espiritual, que é responsável, e o que ela é? Responsável por regular o nosso sono, regular a vigília através da produção de melatonina. Ela produz melatonina e ela produz também serotonina, que te dá o bem-estar, aquela sensação boa, ou também ela te faz, quando você fecha os olhos, entra num ambiente escuro, ela te dá aquela sonolência, ok? Sua principal função é sincronizar os ritmos biológicos do corpo até as suas emoções. E eles dizem ser um ponto de conexão com o mundo espiritual, mas eles nunca conseguiram provar. Então, por exemplo, nós temos um filósofo do passado, René Descartes, que ele foi um filósofo, físico e matemático francês, que ele disse que em um dos seus tratados chamado Discurso do Método, ele propôs que a glândula pineal poderia ser a sede da alma e o ponto de interação entre o corpo
e a mente. E tem um outro doutor chamado Dr. Rick Strassman, ele é um médico especializado em psiquiatria, e ele andou estudando sobre isso, sobre a glândula pineal, e especificamente ele conduziu um estudo sobre a substância chamada DMT, dimetitriptamina. Treinei, mas enroscou. Que ocorre naturalmente quando você dorme. É liberada essa substância, que ela é como se fosse alucinógena, que é quando você tem sonhos, é quando você tem visões, é ela que libera, ok? Então ele está estudando isso e especulando sobre a possível conexão dessa glândula pineal e as experiências espirituais. A Bíblia, por exemplo, ela fala que Deus fala com o homem quando ele está em solitude, sozinho, separado, quieto, ou quando ele dorme. Jó capítulo 33, versículo 14 e 15, olha o que diz. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Pois a verdade é que Deus... Continua. Em sonho ou em visão durante... Quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Deus nunca fala comigo, o homem não percebe. Entendeu? Ele está falando, o problema é que eu e você não nos atentamos para isso. Agora preste atenção, uma coisa que me chamou muito a atenção, e isso é interessante. O que o sacerdote fazia? Ele fazia o sacrifício aqui, ok? Aí ele entrava, lavava as mãos, entrava no santo lugar, comia dos pães da proposição, olhava o candelabro, pegava o incenso, entrava no santo lugar, e então o que ele fazia com o sangue do novilho do sacrifício? Preste atenção nisso. A tampa onde estavam os querubins, ele pegava o sangue na mão e ele passava sobre a tampa do propiciatório, o sangue. E aí ele se afastava, dava um passo para trás, erguia as mãos e esperava. A nuvem da glória de Deus descia, a luz descia e recebia o sacrifício. O sangue precisava ser aspergido sobre a tampa do propiciatório. Preste atenção nisso. Um arqueólogo eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, e um arqueólogo chamado Ron White, em janeiro de 1982, ele encontrou evidências de que a arca estava escondida em uma gruta. E ele então resolve escavar juntamente com a sua equipe aquele lugar. E interessante que ele percebeu que quando ele entrou naquela caverna, conseguiu adentrar naquela gruta, ele desconfiava por causa da pesquisa dele. E quando ele conseguiu entrar naquela gruta, ele encontrou a arca. E quando ele encontrou a arca, o reino de Deus, se ele não nascer de novo. E por quê? Porque se não nascer de novo, a sua consciência continua obscurecida pelo pecado, continua limitado, você não tem acesso a tudo que Deus te criou para ser, obscurecido pelo Deus desse século. Agora quando você se torna filho, você nasce de novo, você se torna filho, você recebe a mentalidade dele, sua mente é renovada pela palavra que diz, em Romanos 12, versículo 1 e 2, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam. Se ofereçam. Como que eu me ofereço? Uma decisão consciente. Se ofereçam como? Como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E esse é o culto racional. O culto racional seu não é ir na oxigênio. O culto racional seu não é você ir na sua missa, ou seja lá onde quer que você vá. O seu culto racional é uma entrega consciente e voluntária. Não é a placa que te salva, mas uma entrega consciente. Não se amoldem o padrão desse mundo. O que Paulo está dizendo? Olha, não creia como o mundo crê, não creia como as religiões estão crendo. Não se amolda o padrão desse mundo, mas transformem-se, metamorfose pela renovação da sua mente, tornando ela nova pela palavra, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita. 1 Coríntios 2,16, aí você vai entender. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo.
Que mente é essa? Ele está falando, Cristo sabia que ele era a morada do Pai, e o Pai habitava dentro dele, e o que ele falava não era ele que falava, era o Pai que falava através dele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo do alto, o Espírito do alto habita em nós. Gálatas 2:20 vai dizer algo incrível. Eu fui crucificado com Cristo. Por que ele diz isso? Porque eu tomei uma decisão consciente de ser crucificado, de morrer todos os dias com Cristo. Assim, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Dentro da arca, tinha 3 coisas importantes, preste atenção. Tinha as tábuas dos mandamentos, as pedras dos mandamentos, que é a palavra. Tinha também um recipiente com o maná, que simbolizava a provisão sobrenatural. E tinha a vara de Arão, que floresceu de forma sobrenatural. Cortaram uma vara, colocaram ela lá, e simplesmente ela cresceu folhas e deu fruto, de forma sobrenatural. Isso se chama vida de forma sobrenatural. Agora preste atenção, quando nós guardamos os mandamentos de Deus em nossos corações, que obedecemos a Ele, segundo a palavra, não segundo o que o pastor ou o que o fulano está dizendo, não segundo os videozinhos que assistimos, segundo o que a palavra nos diz, nós estamos conectados com Ele. Nossa mente é desobscurecida, e então nós temos acesso a Ele, temos acesso à proteção sobrenatural, à provisão sobrenatural, e a vida abundante sobrenatural, que é a vida zoe de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 19, vai dizer assim: temos essa esperança como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual, o que ela faz? Adentra o santuário, diga, interior, por trás do véu, interior. Hebreus 10, versículo 19 ao 22, portanto, irmãos, temos plena confiança, para onde? Entrarmos no lugar santíssimo, por onde? Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, lembra o caminho, a verdade e a vida? Por um novo e vivo caminho, que Ele mesmo nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, nós podemos nos aproximar de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar da consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Escute o que eu vou te falar aqui agora e eu vou encerrar. Quando você chega a esse ponto, onde o seu entendimento é desobscurecido, o véu é rasgado, seu entendimento é limpo pela palavra. É o ponto onde a palavra entrou até a divisão da alma e do espírito. É o ponto onde a palavra literalmente tem efeito que os cientistas estão descobrindo sobre o seu corpo físico. Onde a sua inteligência cognitiva, ela é recuperada. O que eu estou falando é que você literalmente recupera, faz um restart na versão original. Sua posição de filho, de governo no reino de Deus, a sua mente sofre um restart, voltando ao estado original. Sua mente é recuperada, e o sentimento que você tem quando isso acontece, é que tudo se fez novo. Como Paulo disse, assim que se alguém em Cristo está, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É como se você respirasse pela primeira vez, ou como se você viesse ao mundo novamente. E aí você vai entender o que Jesus disse para Nicodemos: só vê o reino quem nasce de novo. Porque literalmente você passa por um restart na sua mente, e a mente pecaminosa é apagada, e algo novo nasce dela. Nesse momento, é como se a sua visão é recuperado e tudo fica muito mais claro, e você começa a compreender e entender a finalidade da vida, da sua existência, do seu propósito e do seu destino. Pois aqui nesse ponto, o reino de Deus encontrou um lugar em você, onde ele pode se estabelecer, se multiplicar, fazendo discípulos, não de forma consciente, a nível de logos, inteligência de consciência, mas
pela absorção do Espírito por trás das letras. Que Jesus disse, as palavras que eu vos disse, é Espírito e vida. Nesse ponto, o Pai assumiu o trono do governo na sua vida, onde as palavras, sentimentos, tornaram-se do próprio Pai. Aí você poderá dizer, as palavras que eu vos disse, não são minhas, mas o Pai que vive em mim, Ele fala por meio de mim. Pastor, o que acontece? Que às vezes eu olho para você, você mudou a sua configuração, o seu rosto, ou você falou algo que eu nem sei que eu falei. Quando isso acontece, alguns sinais seguem aqueles que creem. Escuta, assim aquela rejeição, sentimento de rejeição, ressentimento, raiva, egoísmo, ganância, não se encontra mais um lugar na sua vida. Por quê? Pois as suas emoções agora estão preenchidas com a plenitude do próprio Deus. Aquele sentimento de vazio, sem sentido, não tem mais como fazer parte da sua existência, pois aquilo que era vazio por causa do pecado, foi preenchido pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E viremos a Ele e faremos morada nele. Enfermidades desaparecem. Por quê? Porque a vida sobrenatural de Deus corre por todo o corpo físico. E aí você começa a ver a consequência, que são às vezes enfermidades da velha natureza. Seu corpo físico é restaurado porque o lugar de governo, a arca dentro de você, Deus Pai, dá uma voz de comando. E tudo é restaurado. Sua inteligência volta ao estado original. Capacidade de liderança e governo ficam aguçadas. Você começa a ter criatividade como nunca antes. Resultados serão notórios. Há 2 semanas atrás, Deus pediu para eu orar para desobscurecer o entendimento das pessoas, e eles iriam receber ideias criativas nos seus negócios, nos seus relacionamentos, ideias milionárias, coisas incríveis, e membros nossos começaram a ter essa experiência. Sabe o que um membro me disse? Falou assim, pastor, logo eu vou dar o testemunho, mas na semana seguinte eu recebi tantas ideias que o meu faturamento mudou 300%. Ele está impressionado. Eu falei, meu filho, vai com fé. Deixa Jesus te usar. Aí, pastor, quer dizer que não vai voltar? Não. Assim como Adão perdeu, nós podemos, toda vez que você peca, obscurece o seu entendimento. Entende? Por isso que o sacerdote tem constantemente se lavar na água. Tudo o que você precisa fazer é o que, pastor? O que eu faço? Entregar-se totalmente. Render-se ao comando dele. E o que acontece? Discípulos se tornaram ousados, começaram a anunciar a palavra. Sacerdotes começaram a representar Deus onde eles andavam. Salomão recebeu uma sabedoria inimaginável. Por quê? Porque a graça de Deus estava sobre ele. Se coloque em pé. Pastor, o que